Claro. Isso Você não tem abre dúvida, né? Exatamente, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito, quem sabe um dia, né? Através do longo tempo e testemunho, ele vai se converter, né? Vai aceitar a fé. E tem muita gente, né, que é, digamos assim, que não é crente, que não é evangélico, que não conhece a Deus, que tem outra fé e que são pessoas boas. Sim, Boas que eu digo bondade assim, não tem a ver com... não podemos nem dizer bom, porque bom nem nós não somos, Não. né, perante Deus. A nossa justiça é como trapos de imundícia. Mas assim, são pessoas que fazem as coisas corretamente. Uma época ali, irmãos, isso foi recente agora, um mês, 2 atrás e tal. Tinha um rapaz que ele não era daqui de Concórdia, mas era de uma filial lá da empresa do trabalho, e o cara assim era complicado, sabe? Pensa num cara deitado. E daí, né, tinha que demitir, não tinha mais o que fazer. Mas assim, depois assim, de te dar chance, daí era no meu setor lá, e assim, eu respondo por um determinado setor. E daí assim, tipo, o que você vai fazer? Vai deixar o cara lá, e tipo, amanhã depois você pode ser que, digamos assim, que paga o preço? Sinceramente assim, né, irmãos, o rapaz pode ser crente, fiel a Deus e tal, vai para a igreja e tal, mas tu precisa fazer essa separação. Eu me lembro que aquela vez eu até orei a Deus e disse, Deus, né, teu filho aí, teu servo e tal, mas não dá mais, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então tá. Coloquei essa mesa de município assim, porque se botasse ao contrário, esse vidro cai. Daí... Não, isso aqui é melhorzinho, aqui a gente se vira um pouco. Fazer uma arrumada aí. Muito chique ali, né? Quebrar esse vidro aí. Fazer uma arrumada aí, nós vamos pintar agora essa semana, eu acho. Só sabe se der certo aí. Na segunda, né? O Sérgio vai querer que vocês venham pintar no dia da prova. Isso é meio certo, né? Eu tenho um monte para ajudar. Verdade. Precisar de qualquer coisa. Nem vi que tava. Não tem problema. Eu não gosto muito, né? Fala umas coisas aí. Então, assim, né, irmão, até... A gente orei a Deus, né? Porque fica assim, um negócio assim, né? Pô, o rapaz é crente, evangélico, mulher e tal. Mas tu vai fazer o quê? Entendeu? Tu tem que saber separar as coisas, vida, e às vezes tu contrata uma pessoa ali que é um ateu, que é um espírita, não sei o quê e tal, e a pessoa chega lá na empresa lá e trabalha e luta e chega no horário e tal. Então volta naquele assunto que a gente falou, né, irmãos? A gente é do mundo, a gente está no mundo, mas nós não somos do mundo, então a gente convive com outras pessoas. É que nem a ilusão, né, irmãos? E essa câmera aqui, né, que acaba falando as coisas aí e depois fica aí, não. É que nem a ilusão, irmãos, que deputado evangélico vai trabalhar melhor. Daí, assim, a gente vota, às vezes, num deputado que ele não vai trazer nada para a nossa região, para Concórdia. Porque não é aqui o nosso, o centro dele, o centro dos votos. Ele não vai trazer nada. Ele não vai conseguir uma ambulância para a nossa região, ele não vai conseguir uma reforma num colégio para a nossa região, ele não vai conseguir nada. E às vezes, irmãos, às vezes o cara não vai fazer nada mesmo. Entendeu? Mas é para defender a igreja, para defender a igreja. Bom, se Jesus precisa de gente para defender a igreja, então aí, sabe, fecha as portas. Mas tem deputados evangélicos ou pessoas evangélicas em todo meio que se sobressaem. Entendeu? Mas às vezes tu vai ter camarada lá, o que mais tem, né, irmãos? Hoje, Marlima, Launete, quem mais cantor famoso aí, o Lázaro lá, são tudo deputados. Entendeu? Ou é deputado, ou prefeito, ou virar não sei o que lá e tal, assim. O exemplo, Pai senhor, gente. Tem uns exemplos famosos do pastor, o Marco Feliciano, né? O Marco Feliciano, ele consegue uma votação expressiva aí, que eu não sei se ele não chega a ser um candidato forte para a prefeitura de São Paulo.
Então, assim, o que o Marco Feliciano fez com a política? Ele trocou os dentes, isso eu sei que todo mundo vai falar, deu todo aquele escândalo lá, isso aí ele trocou os dentes. Mas é só um exemplo, tá, irmãos? Como eu disse, cada um tem o seu pensamento, a sua maneira de ver. Mas é essa maneira que eu vejo as coisas. Nós temos que separar. Da mesma maneira que, às vezes, se o Juliano for lá fazer sociedade com uma pessoa que ora 5 vezes por dia, jejua 7 vezes por semana, às vezes não vai ser tão competente na administração da empresa como o sócio dele ali e tal, que, né, não tem a mesma fé, né? Mas é importante isso falar, né, que claro que primeiro foi direcionamento de Deus, mas isso é uma coisa importante. Por mais que ele né, ele sempre respeitou, primeiro respeitou a minha fé. Então, isso é importante, né? Quando a gente fala nessa questão, tem que haver respeito, né? Senão, obviamente, que não daria certo, né? Então, isso é uma premissa interessante também observar, né? Bom, seguimos adiante, irmãos. Vamos lá para a página 51. Viu? Falem, tá? Podem falar, pessoal. Vi que o Juliano tá aí, parece que o Juliano botou medo aí, pessoal. Aí, né? O pessoal já tá querendo falar muito aí, Juliano. Acho que eles... Hoje não acabou. Vou desligar a câmera e vamos ver se não começa. Carta de Paulo aos Gálatas, pessoal, página 51. Os Gálatas, então, a região da Galácia, ela não era uma cidade, diferente de Corinto, diferente de Éfeso, diferente de Filipos, de Colossos, de Tessalônica. A Galácia, ela era uma região, tá? Era uma região que daí tem até 2 regiões que eles poderiam denominar como a Galácia, né? Mas acho que fica bem claro onde fica essa Galácia. Uma seria a região da Gália, que é ali onde fica a França, né? E outra seria ali perto da região da Ásia Menor, que é onde fica a Turquia, perto da Turquia, né? Então, provavelmente quando Paulo escreve essa carta, ele se refere a essa região ali, né? Os gauleses, irmãos, eles eram um povo bastante bruto, bastante violento, bastante, digamos assim, tinha um comportamento bastante complicado, né? E Paulo depois vai deixar isso até meio claro quando ele fala das obras da carne, né? Qual que é o tema da carta aos Gálatas? Os Gálatas é como se fosse, alguns autores até dizem assim, que Paulo ele rabiscou em Gálatas e em Romanos Paulo se aperfeiçoou. Gálatas fala sobre a questão da liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? É de você não depender mais da lei, você não viver mais debaixo do jugo da lei de Moisés, né? E em Romanos Paulo fala muito isso. Nenhuma carta de Paulo, nenhum livro do Novo Testamento fala tanto sobre justificação, sobre santificação, sobre eleição e tal, como fala a carta de Paulo aos Romanos. Mas Gálatas, aqui em 6 capítulos, é um pouco mais resumida, né? Ela era a carta preferida de Martinho Lutero, tá? Porque, irmão, vocês lembram de Martinho Lutero, né? Ele foi um camarada lá que fez a reforma, em 1517, né? Contra a Igreja Católica. Ele era um monge da Igreja Católica, mas um dia ele foi a Roma, ele viu aquelas pessoas subindo as escadas de joelho e tal, e veio na cabeça dele o versículo de Romanos, que é um versículo lá de Abacuque, mas que Paulo menciona em Romanos, o justo viverá pela fé, né? Então essa questão da salvação ser pela fé, da salvação ser pela graça de Deus e não pelas obras, né? Como a gente falou, não pela nossa bondade, não pelo que a gente faz. O que é interessante, irmãos, na carta aos Gálatas? Alguns autores dizem que a carta aos Gálatas foi a primeira carta de Paulo a ser escrita e até o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, tá? Então ele foi ali o precursor ali de todas as cartas e de todos os livros. De Paulo é bem provável que realmente tenha sido.
Os evangelhos, o primeiro evangelho que foi escrito é o evangelho de Marcos. Então, quem sabe foi ali na mesma época, né? Outros autores ainda afirmam que Paulo escreveu essa carta logo depois que ele saiu da igreja. Então, ele saiu da região da Galácia, ali, lembrando que eram várias igrejas, irmãos, não era uma única igreja, como eram as outras igrejas que eu mencionei aqui, mas eram várias igrejas, uma região de igreja, como se Paulo pegasse e escrevesse uma carta para a igreja da Ásia Menor. A igreja da Ásia Menor não tinha uma igreja, né? João escreveu em Apocalipse para sete. Filadélfia, Éfeso, Sardes, Tiatira, Laodiceia, né? E por aí vai. E ainda tinha outros, que daí não foram, João acabou não escrevendo, por causa de Colossos, Hierápolis, que eram cidades ali da região. Então era uma região, né? Era como se hoje Paulo escrevesse uma carta lá para as igrejas do oeste catarinense, algo assim desse gênero, né? E alguns dizem que Paulo escreve essa carta alguns meses depois dele ter fundado a igreja, dele ter ali viajado, saído daquela região. Porque Paulo escreve a carta, e no capítulo 1 dos Gálatas, Paulo escreve assim, ó: eu estou admirado como tão rapidamente vocês deixaram o verdadeiro evangelho. Vocês deixaram o evangelho. Então Paulo, ele é irônico até. E é a carta, irmãos, que não tem elogios. Até para Coríntios, Paulo dá uma elogiada ali e tal e tal. Mas assim, você não vê muito Paulo elogiar essa igreja. Mas é a carta que Paulo mais é firme, mais é duro com a igreja. Porque no começo, no capítulo 1, que Paulo diz, olha, eu estou impressionado. É um tom de ironia, né? Ali, eu estou. Vamos ver aqui se a gente pega aqui a palavra que Paulo usou bem certinho aqui no capítulo 1 aqui. Maravilho. Então estou maravilhado de que tão depressa vocês saíram da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, né? Então, assim, Paulo diz, eu estou maravilhado, né? É uma ironia bem grande, né? Por quê, irmãos? A igreja da Galácia não estava mais crendo em Cristo? Não estava mais crendo no sacrifício vicário de Cristo? Era isso que estava acontecendo? Não, irmãos. Em nenhum momento eles rejeitaram a Cristo. Porém, Paulo disse, ó, vocês estão agora crendo num outro evangelho, que não é outro. Por que não é outro? Porque não existe outro. E aí é interessante o jogo de palavras que Paulo usa, porque no grego, a palavra outro, existe duas terminologias para outro. Quando Jesus fala lá nos evangelhos, eu vou ao Pai e eu vou rogar para que o Pai lhes mande o outro Consolador. Quando Jesus usa a palavra outro aqui, ela pode ser que eu não sei a pronúncia, tá? Direito aí no grego ali, mas seria aion, que seria outro da mesma espécie, outro igual. Então, ó, Jesus está falando, o outro Consolador que vem é outro igual, é outro igual a mim, que é o Espírito Santo, né? Que faz parte da Trindade. Quando Paulo usa aqui em Gálatas outro evangelho, Paulo usa a terminologia grega héteros, que significa outro de espécie diferente. Tá? Então Paulo está dizendo, vocês estão indo para um outro evangelho, para um evangelho que é diferente. E qual estava sendo esse evangelho, irmãos? Esse evangelho, além de você crer em Jesus Cristo, além de você crer na obra salvífica de Cristo, você tinha que seguir alguns preceitos da lei. Você tinha que cumprir a lei. Então Paulo foi lá, pregou, anunciou o evangelho na região da Galácia lá e tal, e o pessoal lá aceitou a Cristo, recebeu a fé. Aí alguns anciões da igreja, alguns pastores e tal, disseram, não, tudo bem, realmente esse é o Cristo que havia sido prometido no Antigo Testamento e tal, mas a gente precisa cumprir os preceitos da lei.
Então, assim, a gente tem que se circuncidar, a gente tem que fazer a guarda do sábado, a gente tem que guardar as festas, os sacrifícios, enfim, tudo aquilo lá que estava lá na lei, nós temos que cumprir. Aí Paulo disse, olha, vocês não estão livres. É interessante, irmãos, porque a lei, ela nos torna escravos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Como é que ocorreu o processo da salvação? Falem aí o que vocês acham, né? Vocês nunca ouviram nenhum pregador falar que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento pela graça? E o que vocês acham disso? Ela pela fé? Pela fé, sempre é pela fé. Sempre pela fé. Misericórdia, então. Mas é interessante, irmãos, que ninguém é salvo pela lei. No Antigo Testamento a salvação também era pela graça. Porque se fosse pela lei, estava todo mundo condenado. Abraão, Isaac, Jacó tudo bem, Jacó era meio desviado. Davi, todos os outros, Elias, todos os outros homens de Deus ali, ninguém deles cumpriu os 613 preceitos da lei. Ninguém deles conseguiu. Então todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, elas foram salvas pela graça. O que é a graça? É Deus olhar para o ser humano, ver que o ser humano não tem condições de se salvar, ver que o ser humano não vai conseguir obedecer os preceitos da lei de Deus. Então Paulo, ele deixa claro isso em dizer que a lei, ela serve para quê? A lei, ela serve para revelar a nossa natureza. A lei, ela serve para mostrar que eu e você somos pecadores. E aí ele fala em Gálatas, aquele que desobedece um mandamento da lei, ele é maldito em toda a lei. É por isso, irmãos, que a gente não pode, como a gente comentou nos nossos adventistas ali, a gente não pode cumprir apenas alguns preceitos da lei. Porque se você deixa de cumprir um preceito da lei, você é maldito em toda a lei. E eles não cumprem os 613. A maioria deles aí vai ter cachorro em casa. E não podia. O cachorro não era permitido, era um animal impuro. Então já está maldito em toda a lei. Mas eu guardo sábado, eu não como porco. Tá, mas tem cachorro em casa. Então não adianta nada. É maldito em toda a lei. Entendeu? Então, assim, Paulo explica isso. Vocês estão presos, vocês estão escravos. A lei, ela veio para mostrar que nós somos pecadores. A lei, ela veio para mostrar que nós somos malditos, que nós não vamos nos chegar a Deus com as nossas próprias forças. E daí Paulo diz assim, pelo amor de Deus, meus filhos, pelo amor de Deus, igreja, ainda que eu ou um anjo do céu vier para vocês e pregar outro evangelho, não acreditem, seja um anátema. Caiu aí? Não tá, é outra coisa. Tá bom, senão nós ia começar a falar os assuntos interessantes. Sejam anátemas. A palavra anátema, né, irmãos, ela é no grego ali, só tem um H no meio ali, mas ela significa seja maldito, seja amaldiçoado. Então assim, mesmo que um anjo de Deus vier falar qualquer coisa para vocês, que não é o que eu preguei para vocês aqui, e Paulo diz, pode ser que amanhã eu venha a me afastar da fé e venha aqui pregar um outro evangelho para vocês. Então eu já vou avisando para vocês, não creiam, não acreditem, não sigam isso. E tem uma religião, irmãos, que ela foi fundada através de um anjo que apareceu para um homem, que é os Mormons, né? O anjo lá, o Moroni lá, apareceu para o Joseph Smith e tal, e ele iria continuar o trabalho de Jesus, ganhou lá uns mandamentos e tal, também, né? E, camarada, aí a igreja cresceu, se desenvolveu e tal, tem aqui em Concórdia, né? Aí nos Estados Unidos muito forte, a igreja e tudo mais. Então isso também é delicado, irmãos, porque muita gente coloca, o anjo apareceu e me falou isso, o anjo me mandou fazer aquilo lá, o anjo isso, o anjo aquilo e tal. Mas e aí? Está dentro da palavra que o anjo mandou
você fazer. Então Gálatas não fala nada de ser escravo do pecado. Tá? Lógico que quando você quer guardar a lei, você acaba sendo escravo do pecado. Porque você se torna um pecador e a lei revela que você é pecador. Então, Gálatas e Colossenses, irmãos, ela é até meio parecida. E Efésios com Colossenses também, que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque Colossenses fala da suficiência de Cristo. Tinha até uma questão de adoração a anjos nos cultos da igreja de Colossos. E Paulo escreve para lá dizendo, somente Cristo é necessário. Somente adorar a Cristo é necessário. Somente Cristo é necessário para a salvação. Somente Cristo é o suficiente para a igreja. Está errado todas as outras coisas. E então, Paulo, ele inclusive cita o caso de Abraão, que Abraão foi justificado. E ele não foi justificado pela lei. Porque Abraão ele é anterior à lei. Né? Então a graça de Deus, irmãos, ela já estava presente na humanidade muito antes ainda da lei de Moisés ser instituída. Né? Então, assim, é mais uma das igrejas de Paulo que estava complicada a situação lá, que ele... Daqui a pouco a gente vai chegar na igreja de Éfeso, que Paulo não repreendeu a igreja. Era uma igreja abençoada, bonitinha. Mas Corinto, Gálatas, o negócio era complicado, né? Aqui na página 52, no tópico 4, vai falar dos dois problemas que existiam na igreja. O primeiro problema, então, eram os irmãos que criam na salvação, mas se pautavam no sistema legalista de prática cristã. Então, é isso que eu falei. Eles eram cristãos, criam na salvação de Cristo, mas eles estavam querendo ainda cumprir alguns propósitos ali para ser salvos. Por isso, irmãos, que é muito perigoso. É uma linha extremamente tênue entre a salvação pela graça e a salvação pelas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos. Isaías falou, nossa justiça é como trapos de imundícia. Paulo falou em Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Não há um justo sequer que não peque, fala em Eclesiastes. Né? Paulo falou em Efésios, a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, assim, quando o ser humano acredita que ele está sendo salvo, irmãos, porque ele vem aos cultos, porque ele dá o dízimo, porque ele, enfim, é um bom marido, é uma boa esposa, um bom pai, é um bom filho, não sei o quê, já há um problema. Porque o processo de salvação é contrário a isso. A pessoa primeiro encontra Cristo. E primeiro ela é justificada. E depois começa o processo de santificação dela. Então ela vai se tornando um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, enfim. Ela vai se tornando uma pessoa melhor porque ela já foi justificada. Então isso é os frutos de Cristo, né, refletindo na nossa vida. Então o processo é ao contrário. Mas cuidado para a gente não virar católico, tá? O católico, a salvação é pelas obras. Você tem que dar esmola, você tem que até fazer missa do sétimo dia, né? Tem várias coisas ali que você tem que fazer para você ser salvo. Então, assim, não, a salvação é pela graça. O ladrão na cruz, quem sabe pode falar melhor isso para nós quando a gente chegar no céu. E ele pode dizer, fiz coisa errada a minha vida inteira. E eu estava lá e pedi misericórdia, encontrei Jesus na cruz, pedi misericórdia, clamei, ele olhou para o lado e disse, não, você se arrependeu, então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Tem um livro, irmãos, ele é do Max Lucado. Não é um autor que eu leio muito pela questão de ser até um pouco puxado para autoajuda. E isso eu li muitos anos atrás, e ele fala sobre a graça de Deus, e eu me chama muita atenção o livro sobre a graça de Deus. Tem um livro também sobre a graça futura,
Era um autor chamado John Piper. E eu acho muito interessante, porque a gente não consegue entender a graça de Deus. Então, às vezes, a gente fica até meio assim, chateado com Deus, às vezes, né? Que Deus abençoe o irmão lá, mas eu oro bem mais que ele. Eu venho bem mais no culto que o Juliano aqui, mas o Juliano tá de cara novo, eu não, entendeu? Poxa, eu venho bem mais na teologia que o Sérgio lá, mas o Sérgio prega melhor que eu. Então, assim, nós acreditamos, muitas vezes, que é pelos nossos méritos próprios, que é assim que funciona. E, irmãos, quem nunca passou por isso, então vai passar, porque eu já passei. E tu se desanimar, porque tu vê que o outro tá ganhando, tá indo bem e tal. Mas é pela graça de Deus. É a graça de Deus. Deus, ele trabalha da maneira como ele quer. Entende? E aí, irmãos, ele fala nesse livro que tem gente, e daí ele cita alguns casos de criminosos, mas de criminosos assim, ó, criminosos, que estavam lá no corredor da morte, lá, que mataram, esquartejaram. Teve caso ali de um homem que ele esquartejou e tal, e depois ele comeu a vítima, né? Comeu o corpo da pessoa ali. E esse cara, ele depois, lá no corredor da morte e tal, ele aceitou a Cristo, irmãos. Ele se arrependeu. E esse camarada, né, lógico, eu estou citando um exemplo aqui, mas se ele foi salvo ou não, isso depende de Deus que conhece, né? Esse camarada vai estar lá no céu. Isso é a graça de Deus. Então, assim, é algo forte, porque nós, às vezes, olhamos assim e, não, o cara desse daí tem que morrer. Alô, qual? Os próprios apóstolos, né, foram estudar a vida dos apóstolos antes de ter um encontro com Cristo, também não eram, assim, julgados pela sociedade, dignos, né, de estar andando com o Mestre, né. E assim, um era cobrador de impostos, né, que a sociedade não gostava muito, o outro era mais violento, que era Simão Zelote, né, os zelotes gostavam de uma revolução e tal, né, mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né, irmãos? Então, é interessante esse processo, que a salvação é pela graça, irmãos. Quando a pessoa, ela se firma muito nas próprias obras dela, na própria força dela, ela acaba por ter problemas, tá? Até tem uma passagem bíblica lá que Jesus fala sobre que as prostitutas entrarão antes de vós no reino dos céus. Claro que literalmente não era isso. Exatamente, né? Então é uma forma já prefigurada do que Jesus estava querendo falar, né? Do arrependimento, eu acho, né? E existe esse legalismo na igreja. Não vamos achar que não. Não vamos achar que não, porque assim, irmãos, tem gente que não me cumprimenta porque eu estou de bermuda. Tem gente que não cumprimenta minha esposa porque está de calça. E não estou nem aí. Essa é a verdade. Um dia que o pastor foi na minha casa, tinha chegado no trabalho, tinha botado a bermuda lá e tal, estava de calça. E aí eu disse para ele, ó, eu não vou sair correndo para ir mudar de roupa porque o pastor chegou na minha casa. Disse assim para ele, eu sou assim e acabou. Se não dá para ficar, eu não fico. É hipocrisia, né? Aí que tá. Aí que tá, né, Juliano? Ou daí quando eu vejo o pastor no mercado, aí saio correndo, entendeu? Para ele não me ver de um jeito assim. Tu tá sendo um hipócrita. Aí é que nem os amigos lá que iam assistir televisão na casa do vizinho. Não, em casa eu não posso porque é pecado, né? Não vou trazer essa maldição para dentro de casa. Então eu vou no vizinho, que a maldição fica lá no vizinho, né? E daí eu disse, ó, minha esposa está assim, a gente é simples assim e tal, não vou sair daqui e tal. E até ele disse, não, mas não tem problema, o que tem isso e tal, não tem nada a ver. Ele é mais cabeça aberta assim para essas coisas. Mas tem gente que não cumprimenta, irmãos. E sabe, vocês já tiveram essa experiência. Tem gente que não cumprimenta. Posso citar até nomes, coisas que não vou citar. Mas que se acha num padrão de santidade muito elevado. Esse é aquele que quando vai pregar, ele decide se ele sai voando, se ele sai meditando, não sei o quê. Porque ele vive num nível acima de espiritualidade, entendeu, irmãos? Então assim, poxa vida. Então se eu estou meio desviado, que eu estou lá de bermuda,
Aí que tem que chegar e me cumprimentar e falar e evangelizar e tal, né? Aí que eu acho que tem que fazer isso, né? Então, irmão lá que, né, tá lá de calça, lá que vergonha, não sei o que e tal. Então, assim, não são práticas legalistas. E você achar que nós vamos ser salvos por causa das nossas obras. Que você é mais santo do que alguém por causa das obras. Não, irmãos. Se a gente ora bastante, é porque nós somos pecadores. E porque nós precisamos de Deus. Se a gente busca, é porque nós somos pecadores. Se nós estamos aqui buscando aprender, é porque nós somos, entendeu? Nada diante de Deus e queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas não para nós ficar fazendo disputa, entendeu? De saber mais do que o irmão ou que a irmã. Então esse problema é o legalismo. O legalismo, a gente já não tem mais a questão da lei de Moisés, mas acha que é mais santo por causa de uma roupa, por causa disso, por causa daquilo e tal, né? Jesus deixou bem claro, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser o quê? Menor. Menor. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele mostrou isso. E aí o outro problema que acontecia na igreja, que é o segundo, que se a salvação é pela graça, para que eu preciso ir atrás desse negócio aí de santidade? Se a salvação é pela graça, eu não preciso praticar obra nenhuma. A salvação é pela graça mesmo? Então, ó, é quase o camarada dizer assim, né? Eu vou viver a vida do jeito que eu quero e no final da vida eu peço misericórdia, e acabou, e Deus me perdoa, eu vou pro céu, bom final. Mais ou menos isso aqui. Então, os dois problemas que estavam na igreja dos Gálatas, na igreja da Galácia, o legalismo e um liberalismo ao extremo, a ponto das pessoas não se preocupar com as obras. Então, irmãos, lógico que nós sabemos que a salvação não é por uma prática da nossa vida, por uma obra. Mas eu ajudar um pobre, eu ajudar um órfão, uma viúva, uma pessoa necessitada, é porque eu já sou salvo. Esse é um fruto que está na minha vida e que... Eu estou só acompanhando o horário aqui, tá? Não estou olhando no WhatsApp. É um fruto que está se manifestando na nossa vida, o fruto do Espírito, as obras de Deus, porque nós já fomos alcançados pela sua graça. Então o processo ele é inverso, entendeu? Eu pratico boas obras, eu busco a Deus, eu ajudo, contribuo, oferto, ajudo na missão, enfim, eu faço o que eu posso, eu faço boas obras, irmãos, que nem agora na época aí da pandemia, né? Às vezes uma pessoa do grupo de risco não pode sair de casa para ir no mercado, alguma coisa, uma pessoa de idade ou que tem alguma doença, então uma outra pessoa vai para ela e tal, mas faz isso por quê? Porque já é salvo, irmãos, porque já foi alcançado pela graça de Deus. Então nós temos que cuidar, porque ela é uma linha muito tênue, muito firme, muito fina, sabe? Então, de você se tornar assim, de você começar a viver numa libertinagem, onde a gente já viu, irmãos, que em igrejas que Deus te aceita, Deus te aceita, Deus te aceita, sim, Deus te aceita. Né? É para vir, do jeito que está é para vir. Mas Jesus não disse que era para ficar do jeito que veio. Né? Então é para ver uma mudança, é para ver uma conversão, porque você volta a ser a imagem de Cristo. Você volta a refletir a imagem, a glória de Deus. Então, às vezes você vê em certas denominações que a gente ouve falar, nem sei se aqui em Concórdia, mas assim, coisa do mundo aí cristão, de batizar pessoas homossexuais, né, enfim, tantas outras práticas aí, ou às vezes até, assim, separar pessoas para um diaconato, um presbitério e tal, né, que tem a vida assim estragada, complicada. Então esse tipo de pessoa que, mas é pela graça,
Pela graça de Deus, porque Deus é amor. Quem nunca ouviu isso, irmãos? Porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. É aquela famosa história. Mas Deus é justiça, né? Então, os dois problemas que tinha na igreja da Galácia, tá? O legalismo e um liberalismo ao extremo que chegava a se tornar até uma libertinagem. Então, alguns assuntos que tem aqui em Gálatas para nós correr, irmãos. Tem um versículo ali que fala, né, que o que você planta, você colhe, né? Então é um versículo bastante famoso, né, que Deus não se deixa escarnecer, mas o que você plantar, você vai colher. As obras da carne, aqui na página 54, né, e 55 vai falar sobre as obras da carne. O livro aqui fala 17, mas eu sempre soube que era 16 e fui contar e realmente é 16. 16 obras da carne, né? E a Bíblia fala que obras semelhantes a estas. Então não quer dizer que eram todas. E na página 55 a gente vê aqui uma tabelinha com o que eram essas obras, né? Prostituição, impureza lascívica na área sexual, idolatria, feitiçaria na área religiosa. Aí fala em inimizades, porfias, que seria discussões, emulações, que seria ciúmes, invejas, rivalidade, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios. E autodomínio, né? Que seria ali a questão da bebedice, glutonaria e tal. Esse da glutonaria aqui. Eu nunca entendi a glutonaria, sabe? Não peça a me explicar. Me questionei se tinha. Eu não sei aonde que termina e começa. Eu me questionei e procurei uma coisa assim, mas me confundiu mais do que me. Sabe que glutonaria no Antigo Testamento, no mundo antigo, ela sempre teve ligado na questão da imoralidade sexual, tá? Porque eram dados os banquetes e ali havia bebida, enfim, né, prostituição e tal, junto com a questão do alimento em si. Então a glutonaria, eu gosto dessa interpretação, porque ela faz sentido. A glutonaria seria aquilo do Antigo Testamento, que não é a questão do comer em si, né? Mas é a questão que era envolvido com outras coisas ali. Era uma espécie de uma festa e tal. Eu até pesquisei o vídeo que eu achei foi do pastor Lamartine Fossella, sabe? E me chocou, sabe, o julgamento dele sobre o glutão. Ele foi bem taxativo. O glutão você vai pro inferno. Entendeu? E não deixou meio que sem entender, né? Mas aí esse tipo de... Não, ele pregou que Ele só falou que quem come demais... o glutão. Comer. Olha, irmão, sei lá. Eu não sou Deus, mas assim, tem gente que tem problema de ansiedade e come porque é ansioso. Tem gente que trabalha, às vezes, num serviço mais pesado e tal, e vai chegar em casa e vai comer muito mais, para repor aquelas energias. Então, sinceramente, eu gosto mais dessa interpretação, que era envolvido com outras coisas ali, por isso que era condenado. Mas eu vou pesquisar. E vou ver, tem o dicionário. Uma vez a gente viu, uma vez eu tive um estudo sobre, né, que falava que na antiguidade existia uma questão de comer, assim, que era algo de comer a ponto de vomitar, assim, de comer exageradamente, entendeu? Sem limite, assim, a ponto de realmente foi isso vomitar. que eu ouvi também, que daí era nessas festas, que havia bebida, libertinagem sexual, que eles comiam e eles enfiavam o dedo até nas goelas lá para vomitar e comer de novo. Esses eram os glutões. Mas eu vou pesquisar melhor, para a semana que vem trazer aí o que é esse termo, né? Então é interessante que Paulo fala muita coisa relacionada à inimizade, briga, discussão, né? Até porque os Gálatas eram assim. Era
não sei se era lá de... se a colonização lá era italiana, né, irmãos, que gostava assim mais, né, de uma assim, pessoas mais firmes ali, né, entendeu? E ele escreveu lá, né, que era que isso era obras da carne. E aí Paulo fala a questão do fruto do Espírito, né? Interessante notar que não são frutos, mas é fruto do Espírito. Então é um fruto só, mas que ele ali tem vários gomos, como se diz, né? Como se fosse uma laranja. É uma só, mas tem vários gomos. Então, o amor, gozo, alegria. Então, irmãos, esse negócio do crente andar assim, sempre se lamentando porque era rico, milionário, saiu para a obra para ganhar R$500, não tem muito a ver com Deus, sabe? Não. O crente ele anda alegre, feliz, né? Ih, mas então tu não tá louco, cara. Tu tá sempre carrancudo. Viu? Não, eu sou feliz. Ser carrancudo é outra coisa. Ah, tá bom. Não, viu? Não tá dizendo simpático, Juliano. Ah, entendi, tá bom, tá. Uma vez eu era dirigente numa congregação aqui em Concórdia, e tinha uma irmã que Jesus amado. Se tu pedisse pra ela se estava tudo bem, tu passava a noite inteira. Era só misericórdia. Eu nunca me esqueço uma vez, eu e minha esposa chegando na igreja, né? Vamos lá e tal. E a irmã assim, tinha um emprego e tal, bom, mas tinha filha. A filha era meio problemática e tal. E daí, me lembro que estava chegando na igreja um dia, eu disse para minha esposa, não pergunta se está tudo bem. Só dá a paz do Senhor e segue, né? E sem querer, se perder uma cabeça ali, tá? E cumprimenta um, outro ali na entrada, paz, Senhor, tudo bem? Meu rapaz, tu acredita que eu me atrasei para o começo do culto, irmãos? Me atrasei para o começo do culto, na frente ali da congregação e tal, mas eu atrasei para o começo do culto. Então, assim, não era... todo mundo sabia do problema, a igreja estava ciente, sempre orava e tal, buscava, mas o crente, irmão, assim, é que nem assim a mulher lá, a sunamita lá, né, que morreu lá o filho dela lá e iam pedindo para ela, pai, tudo bem? Não, tudo bem, tudo certo. O marido dela disse, mas tu vai visitar o profeta por quê? Não, vai tudo bem. Aí chegou na frente de Geazi lá, né, ela queria falar com Eliseu, né? Não, vai bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. E o filho morto em casa, né? Então é um exemplo, às vezes, né, de nós, como falou Jeremias, né? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Como diz o salmista, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, né? Não necessariamente precisa ser simpático, Juliano, mas é alegre, tá? Ah, tá. Simpatia realmente não é meu forte. Eu pensei que fossem sinônimos, assim, Paz, então, né, irmão? Então, o crente, lógico, né, pacífico, né? Ele não fica brigando na internet pelo Bolsonaro ou pelo Lula, né? Ele manda encrenca com os outros irmãos da igreja, né? Mas ele é pacífico, ele procura apacentar as coisas, né? E no Sermão das Montanhas diz, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Longânimo, irmãos. O longânimo é o que? É a pessoa paciente. Deus, ele é longânimo com nós, né? Porque ele é tardio em irar-se, né? Quanto mais longânimo você for, mais perto você chega do número de perdoar uma pessoa, que seria 490 vezes, né? E Jesus falou 70 vezes 7, então 490 por dia. Então você tem que perdoar a pessoa 490 vezes num dia, né? Então, tamanho tem que ser a nossa longanimidade. Ser benigno, benignidade, né, significa bondade, gentileza, bondade aqui também no próximo, né, que é outro termo grego, né? Bondade ativa como princípio energizante. Isso aqui ficou meio xamânico, né? Bondade ativa como um princípio energizante, né? Mas o certo é que nós temos que ir contra a nossa natureza, às vezes, né? Que é de ser vingativo, de ser rancoroso, e temos, né? Fé, né? Mansidão,
Ser manso também é ser contra a nossa natureza, a natureza carnal, né? De ser sanguíneo, de ser colérico, de ser, enfim. Temperança, autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites, né? Então, tudo isso, irmãos, envolve um fruto do Espírito. Então, você ser manso, ser temperado, a questão de ser temperado é nem muito para um lado, nem muito para o outro, mas você ser moderado, né? Bondade, benignidade, mansidão e tudo mais. Então, Paulo está dizendo para a igreja que isso realmente é ter uma vida em Cristo. Não você se deter em cumprir as obras da lei, os preceitos da lei, mas uma vida em Cristo, uma vida realmente em Deus, é você refletir nessas obras aqui, tá? Nesse fruto aqui do Espírito Santo. Também Paulo fala ali sobre um pouco do seu ministério, né? Que depois que ele fica 3 anos afastado, depois que ele encontra com Jesus lá no caminho de Damasco, né? Aí ele vai para o deserto da Arábia, ali, né? Provavelmente ali Deus dá revelações para ele e tudo mais. Mas os 2 pontos que tem na carta aos Gálatas é essa, uma carta onde Paulo chama muita atenção, Paulo exorta muito a igreja, Paulo fica maravilhado como eles se desviaram tão logo do Evangelho, e o legalismo, né, de que se achar superior ao outro que cumpria a lei, e às vezes o liberalismo, que se torna até uma libertinagem. Irmãos, alguma dúvida aqui? Algo que vocês queiram falar?